Vamos falar agora sobre nomenclatura de bases, né? Tá? Então, agora vamos falar sobre isso aqui, ó. Nomenclatura de bases, né? E como eu já tinha falado sobre nomenclatura de ácidos, né? Eu também não vou ficar aqui falando sobre a questão de que é um ácido ou uma base, né? A não ser que, lógico, né? Você tem a presença da hidroxila OH, tá certo? Como são essas substâncias aqui colocadas. Só vou me fixar aqui com relação ao nome, a forma como você vai colocar esse nome. Bom, como você pode ter percebido aqui, ó, hidróxido de e o nome do cátion ligado ao ânion OH. Então, olha só, NaOH aqui, ó, hidróxido de sódio. Então, isso aqui, ó, hidróxido de sódio. Ó, hidróxido de potássio, ó o potássio aqui, ó. Então, H, hidróxido de potássio. Aqui, ó, hidróxido de magnésio, tá vendo? Hidróxido de magnésio. Hidróxido de cálcio, tá certo? E assim por diante. E você vai ver aqui, ó, que vai ter alguns hidróxidos, né? Que vai ser colocado assim, ó. Ó a nomenclatura que ele coloca aqui, ó, do cobre. Tem dois cobre. Quando é assim, você vê, observa o que? Tem o OH e esse aqui é o H2. Por quê? Porque esse aqui, ó, é monovalente e esse aqui é bivalente. Bivalente por quê? Porque é 2 mais. É um cobre 2 mais que tem aqui. Então, quando é assim, você escreve assim, ó, hidróxido de cobre 1, porque é apenas um positivo aqui, né? Um cátion positivo, monovalente. E aqui é hidróxido de cobre 2. Quer dizer o quê? Quer dizer que fica cobre 2 mais. É bivalente, tá certo? E assim por diante, ó. O ferro também tem dois tipos aqui, ó. Tá certo? Um ferro 2 mais e um ferro 3 mais. E sendo assim, você escreve assim, ó, hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Ah, não se esqueça, né? Tem que estar em algarismo romano, senão vai estar errado. Ó o auro aqui, ó. Auro não, ouro. Em latim seria auro, né? Então, hidróxido de ouro 1, porque aqui é mais um, né? Hidróxido de ouro 3. Tá vendo, ó? 3 aqui, ó. Tá certo? Não tem o 2, tem o 1 e o 3. Tem esse detalhe também. Muitas vezes não é na sequência, tipo 1, 2, 2, 3. O ouro, exatamente esse exemplo que não fica na sequência, tá certo? E você tem o chumbo, não tem o. Aqui, ó. O chumbo, mesma coisa, é o 2 e o 4, não tem o 3. Então, aqui, ó, chumbo, né? 2 mais, aqui, né? Seria chumbo 2 mais, tá certo? Por isso que fica PbOH2, hidróxido de chumbo 2, ok? Bom, vamos para o próximo slide, né? Ah, com relação à nomenclatura, né? Hidróxido de, então o nome do elemento, e você coloca dessa forma aqui, tá certo? Ó, aqui, ó, hidróxido de alumínio. Alumínio só tem um jeito, né? Tá certo? Porque o número de oxidação dele é fixo, só tem de um tipo, que é 3 mais. Então é hidróxido de alumínio, acabou. Agora o problema é quando tem aquele número de oxidação variável que a gente viu, né, anteriormente, que é o ferro, por exemplo, que é o ferro, hidróxido de ferro 2 e ferro 3. Tem um outro jeito de você escrever, tá certo? Aqui, ó, hidróxido ferroso. Quando você tem 2 e o 3, né, o que tiver maior número de oxidação, então vai ficar assim, ó, hidróxido férrico, termina em ico, tá? E aquele que tiver menor número é oso, termina em oso, então hidróxido ferroso, tá certo? Então, por isso que fala aqui, ó, ico, maior valor de número de oxidação, e aqui, ó, o oso, menor valor de número de oxidação, que é a carga, né, é a carga do, por exemplo, do alumínio, por exemplo, né? Alumínio 3 mais. Qual é a carga do alumínio? É 3 mais, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide, tá? Aqui a gente tem uma tabela com os principais cátions, né? Por exemplo, o número de oxidação é mais um, quem que é? Família 1A aqui, ó, né? É o lítio, sódio, rubídio, césio, frâncio, o próprio NH4, né, que é NH4+, e a prata. Isso aqui são alguns exemplos. Se tiver número de oxidação 2, ó, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, o pessoal da família 2A, ou grupo 2, né? E aí, o radônio, tá certo? Esse aqui, ó, é o zinco, né? Tá certo? Então você tem o zinco aqui. O número de oxidação 3, né? Como a gente já viu antes, né? É o alumínio. E aqui, ó, você tem dois tipos aqui, ó. Número de oxidação 1 ou 2. Quem que é? Cobre 1 ou 2 e mercúrio 1 ou 2. Então, quando eu falo aqui 1 ou 2, no caso aqui, ó, você pode chegar e pensar no termo do cobre. Cobre é 2 mais ou cobre é mais, tá? Quando fala 1 ou 2 aqui, né? Tá falando 1 ou 2 aqui, ó. Então, aqui, ó, 1 ou 2 aqui.
pode também servir para quem? Para o mercúrio, né? Então você pode ter o mercúrio aqui, ó, Hg2+, ou Hg+, né? Tá certo? Ok? Nesse caso aqui, né? Você tem aqui, ó, o cobre, o cobre, qual que seria o nome dele de outro jeito, né? Por exemplo, hidróxido de cobre 2, hidróxido de cobre 1, ou hidróxido cuproso, que é esse caso aqui, e esse aqui é hidróxido cúprico, tá certo? Então é assim que você coloca as coisas, tá bom? É só você observar aqui, ó, também do ouro, né, que é aqui colocado, né, esse aqui é o ouro, número de oxidação 1 ou 3, então aqui fica como? Colocando a situação aqui, né, o ouro, que é mais 1, e o ouro mais 3, né, então você vai ter esses dois tipos. Aí você vai ter o quê? O hidróxido de ouro, né, como é que seria isso aqui, ó? Hidróxido auroso, tá certo? Esse é o auroso e esse aqui vai ser quem? O áurico, tá? Áurico por quê? Porque ele tem maior número de oxidação, então termina em ico. O de menor número de oxidação, que aqui é só um, né? Termina em oso. E assim por diante, quando você observa aqui, né? Cobre, mercúrio, ouro, aqui é o ferro. Botou acento aqui, não tem nada a ver esse acento, tá? Ferro, cobalto. Por exemplo, cobalto 2 ou 3 seria o quê? Se for 2, é cobaltoso, tá? E se for o 3, é cobáltico, tá? O níquel, mesma coisa. Se for níquel 2, então é o quê? Niqueloso, tá certo? Se for 3, é niquílico, tá certo? Tem cada uma, né? Esse aqui, ó, chumbo também é esquisito, né? 2 ou 4. O menor, o chumbo aqui, ó, o chumbo se for 2, é plumboso. Aí você tem que apelar para o nome em latim dele, plumboso. Se for chumbo 4, então esse chumbo 4 mais fica sendo plúmbico, tá certo? Isso aqui é o estanho, né? Então aqui vai ser, se for número de oxidação 2, é estanhoso. Esse aqui, se for número de oxidação 4, estânico, tá bom? Cada nome, né? Vamos para o próximo slide aqui, tá certo? Aqui, ó, você tem também uma outra tabela, só que nessa tabela você já tem os ânions, tá certo? Aqui, ó, uma outra tabela aqui, né? Se quiser depois observar essa tabela aqui, ó, tá vendo? E aqui, ó, dos cátions, tá bom? Número variável, aqui você coloca os nomes, né? Tá certo? É mais um recurso, né? E um exercício de fixação, vamos tentar resolver aqui, né? Para resolver isso aqui, vamos observar o seguinte aqui, ó. Dar o nome das bases a seguir, né? Então, qual que vai ser o nome dessa base aqui? O base a seguir aqui, ó, hidróxido de sódio. Então, observe isso aqui, ó, hidróxido de sódio. Como é que seria o hidróxido de sódio? Então, vamos na letra A aqui, ó. Seria o quê? Essa aqui, ó, hidróxido, não sei se vai ver aqui, tá certo? Hidróxido de... Aí o Na é o nátrium, tá certo? Só que aí você vai aportuguesar isso aí, né? Fica sendo sódio, ok? Na letra B, é hidróxido de quê? Ó, na letra B, que é o alumínio, né? Então, hidróxido, como ele só tem de um tipo, né? Hidróxido de alumínio. Você não vai falar alumínio 3 porque não tem sentido, né? Não tem outro, ok? Não tem outro, né? Só tem esse, tá? Aí você vai ver na letra C, né? Vamos colocar a letra C aqui. O hidróxido, aqui tem sentido, tá certo? Você colocar ferro ferroso, né? Aqui você pode escrever assim, ó, hidróxido, né, de ferro, hidróxido de ferro 3. Esse aqui, né? Ou aqui se for 2, é hidróxido de ferro 2. Só que você tem o 2 e o 3, tá certo? Ou um outro nome, hidróxido, tá certo? Hidróxido férrico, tá? Por que tem que ser o férrico? Porque ele é o maior. Então, que eu já sei de antemão que você tem desses dois tipos, ferro 2 e ferro 3 mais, né? Esse aqui vai ser o oso e esse aqui vai ser o ico. Por isso, hidróxido férrico. Ok? Bom, por enquanto é só, tá certo? E depois a gente continua, como nós falamos primeiro dos ácidos, agora a base, o próximo tópico é a nomenclatura de sais.
tá bom? Até mais.